on tonight. Well, you bring the rhythm and honey, I bring the rhyme. Make it high, make it low, make it fast, make it slow. Baby, let's ride. Boa tarde, Pelotas. Estamos iniciando mais um programa UPACAF e a comunidade. Como a gente sempre avisa no programa passado, que a gente sempre tem um convidado. E hoje nós temos a honra de receber aí um amigo, né, que a gente já trabalhou junto na Secretaria de Habitação, fiz parte do conselho também, e na verdade o conselho há 20 anos desativado, mas tive uma passagem pelo Conselho de Habitação. E hoje também nós temos muita coisa para falar sobre Minha Casa Minha Vida, os empreendimentos que teve. Começou pelo PAR, na época do prefeito Marrone, no primeiro mandato, e que continua até agora, né? E o Cássio é um arquiteto, né? Arquiteto que está mais de 8 anos lá na secretaria, né? E hoje teve o prazer aí o Fernando Marrone trazendo essa responsabilidade para ele, que conhece aquela secretaria muito bem. Passou já 4 secretários no governo Marrone nesse segundo mandato. Primeiro foi Milton Martins, né? Segundo a Marta, terceiro Marcola e agora o Cássio, que tem essa tarefa aí que é muito importante pela competência que ele tem, né? Eu gostaria que tu te apresentasse aí para as pessoas que estão assistindo aí no programa UPACAF a Comunidade, as comunidades que estão nos assistindo na rede social também, né, Facebook, YouTube, né, e todas as ferramentas aí da rede social, a TV comunitária também está. Boa tarde, Cássio. Boa tarde, meu amigo Valdir, é um prazer estar aqui na UPACAF, né, nesse programa, participando. Já assisti várias vezes, também já participei algumas vezes como técnico da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. Bom, eu sou arquiteto de formação, arquiteto urbanista, né? Logo formado, ingressei na Prefeitura, já estou há 12 anos na Prefeitura, 8 anos de Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, fiquei trabalhando 4 anos na Secretaria de Planejamento também, então tenho uma trajetória dentro da prefeitura até, vamos dizer assim, de receber esse convite, né, que para mim foi uma honra, receber esse convite para ser um secretário de Habitação e Regularização Fundiária. Fico muito honrado por isso, por essa responsabilidade que foi me dada. Espero contribuir para uma política habitacional na cidade de Pelotas, né, uma política que a gente consiga consolidar uma política habitacional na cidade, que é muito importante, né? Assim como Pelotas, a grande maioria das cidades do Brasil tem um problema habitacional muito grande, né? Então, estamos aí hoje, nessa tarde, para bater um papo sobre habitação, sobre regularização fundiária. Programa UPACAF e a Comunidade, já te fazendo uma pergunta, como é que está a questão da regularização fundiária? Porque tem vários loteamentos ainda não regularizados. Gostaria que tu apontasse aí qual os trâmites que está sendo feito, como vai acontecer a regularização fundiária e qual áreas? Certo. Bom, a Secretaria tem um histórico de regularização fundiária há um bom tempo já, né? Teve épocas que a Secretaria só trabalhou com a regularização fundiária por não ter outros programas, principalmente ofertados pelo governo federal, como Minha Casa Minha Vida, que a gente ficou muito tempo sem, né? Hoje, a gente está em obra, depois de 10 anos do empreendimento Minha Casa Minha Vida, Leopoldo Brodium, que a gente chama, né? Então, ficou um tempo muito grande sem esses programas federais, então a regularização fundiária sempre foi um objeto, ou um serviço, ou um programa que a Secretaria disponibilizou. Realmente, a gente mantém esses dados na Secretaria de Habitação em relação aos núcleos urbanos informais. Pelotas, a gente tem cerca de 1/3 da população vivendo em núcleos urbanos informais, né, que a gente também pode chamar de favelas, áreas não regularizadas. E a gente também continua com esse processo de regularização fundiária no município.
o prefeito Fernando Marrone instituiu o programa Meu Lote Legal, né, que é um processo de regularização fundiária jurídica, né, que eu sei, como eu sempre falo, né, a regularização fundiária é um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, sociais e ambientais, né, que visam garantir o direito à moradia à população, né. Direito esse que é um direito constitucional, porém o programa Meu Lote Legal ele objetiva na regularização jurídica, né, dos núcleos urbanos informais, né, de ter essa segurança jurídica, as pessoas terem um documento de propriedade ou segurança jurídica, né. Então hoje a gente tem como meta para o governo regularizar 25 áreas, né, que o prefeito decretou. Hoje a gente também tem um instrumento jurídico poderoso que se chama REURB, que é uma lei nova, né, que a gente está utilizando esse instrumento para a regularização fundiária dessas 25 áreas, onde esse instrumento dá gratuidade dessa segurança jurídica, desse documento de propriedade, né? Anteriormente a prefeitura fazia regularização fundiária com outros instrumentos, né? Que isso onerava custos às famílias beneficiadas pelo processo de regularização fundiária, e agora não mais, né? Agora é gratuito, então garante o direito, né? Como eu sempre digo, o direito à moradia é um direito, né? As pessoas não devem pagar por ele, não devem sofrer para ter acesso a esse direito. Então hoje a gente tem o programa Meu Lote Legal no município, visando 25 áreas a serem regularizadas até 2028. Quais as áreas que já estão regularizadas, né? O Navegante, Dunas, como é que está? Isso já começou, né? A regularização fundiária, se já está regularizado, falta alguma área ali desses bairros para ser regularizado, Getúlio Vargas, né? Tem lá Vasco Pires, que parece que é da Arlete Pires. Como é que está a situação da Vasco Pires, que também muita gente nos procura para saber como é que, porque está ainda no nome de Arlete Pires, né? Isso. Hoje a gente tem mapeado na Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária 230 núcleos urbanos informais, né? Dentro desses 230, até hoje, na história de Pelotas, a gente regularizou 63. Isso equivale mais ou menos a 15 mil lotes, incluindo o Dunas, que já foi regularizado. Porém, como eu disse anteriormente, a gente utilizava, era o instrumento jurídico que a gente tinha, né? Que é o próprio plano diretor da cidade, juntamente com a lei de alienação de imóveis, né, de regularização fundiária. Então, o procedimento se dava no processo de regularização do núcleo urbano informal. Depois as famílias tinham que comprar esse lote da prefeitura, que o valor estipulado é 4 RMs por lei, né, a lei de alienação de imóveis. E depois de quitado esse imóvel com a prefeitura, as famílias recebiam autorização de escritura para ir até o registro de imóveis, fazer a sua escritura, né, transferir do nome do poder público da prefeitura para as famílias, né. Isso tem um custo hoje aproximado de R$1.000 a R$2.000, né. Então essa era a modalidade, o instrumento jurídico que se utilizava para o processo de regularização fundiária. Então muitas dessas famílias não conseguiam escriturar, né, seus lotes, por mais que a área estivesse regularizada, elas não conseguiam escriturar e passar a transferir a propriedade em nome da prefeitura para o seu nome. Então a gente tem um déficit, vamos dizer assim, dessas 63 áreas ainda que a gente tem que trabalhar agora com a nova legislação, porque o Dunas, que eu fiz uma pesquisa no Dunas, o Dunas tem aproximadamente 2.400 lotes. Desses 2.400 lotes até 2024, só 19% da população desses lotes conseguiram escriturar, né? Então muitas famílias do Dunas ainda, por mais que a área seja regularizada, não tem o título de propriedade, continua em nome da prefeitura, porém individualizado em lote agora, por essa dificuldade de ter que comprar o terreno da prefeitura e depois fazer a escritura no registro de imóveis, que custa um valor bem significativo, né, de R$1.000 a R$2.000. Então agora esse programa Meu Lote Legal já traz um novo instrumento jurídico, que é a REURB, né, que dá gratuidade, a gente não vai ter mais esse problema, e também possibilita que a gente aplique a REURB para essas áreas que já foram regularizadas, porém as famílias não conseguiram chegar até o fim desse processo, que é a escritura pública, né. E o Vasco Pires é uma dessas áreas que não foi regularizada ainda, que é uma área
identificada pela Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária como um núcleo urbano informal e que será regularizado futuramente. Hoje ela não faz parte desse decreto de 25 áreas, porém já se teve um início lá em alguns anos atrás do processo de regularização, do cadastro das famílias, e futuramente, até pelo tempo, né, desse núcleo urbano é muito antigo, pelo número de lotes que compreende esse núcleo, é uma área que a gente deva regularizar logo em seguida, assim, como prioridade, assim, até pelo tamanho do Vasco Pires, né, e o tempo que as famílias vivem lá e nessa condição de posse, né, de não ter a segurança jurídica da posse, que isso traz vários malefícios, né, que só, como eu digo, só quem vive nessa condição pode dizer como que é não ter a segurança jurídica da posse, né, de um dia para a noite pode ser desapropriado, às vezes não consegue fazer uma inscrição na universidade, na universidade por não conseguir provar legalmente o seu endereço, né? Então tem vários problemas que acarretam para a vida da pessoa morar numa condição de posse, morar num núcleo urbano irregular. A gente sabe, e a gente já passou pela Secretaria de Habitação, que muitas vezes se constrói casa, as pessoas vão para aquele e acabam voltando para o mesmo local. Isso está acontecendo, né? As pessoas vendem muitas vezes a sua casa, o seu apartamento e voltam para o mesmo lugar. Acontece, está acontecendo. Como é que está sendo fiscalizado isso, Cássio? A gente tem alguns relatos do programa Minha Casa Minha Vida, né, de condomínios, né, que hoje o Leopoldo Brode volta depois de 10 anos, né, da modalidade loteamento. A gente volta porque a gente entende que é a melhor modalidade para essa faixa de população, né, loteamento casas, né. Anteriormente a gente só fazia condomínios e verticais, né. E em relação ao condomínio, né, quando a família é beneficiada no empreendimento do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, de condomínio, quando eu estou falando de faixa 1, né, FAR, que é o que compete ao município, né, as pessoas eram beneficiadas pela moradia, porém já entravam para dentro da casa já com alguns custos, né, que não tinham anteriormente, que é, por exemplo, o valor do condomínio, né, o valor para pagar a água oficial, o valor para pagar a energia elétrica oficialmente, né? Então, isso é um dos problemas que as famílias não conseguem se manter no empreendimento que foi beneficiado pelo Minha Casa Minha Vida. Depois a gente tem várias pesquisas que apontam, né, essas questões das pessoas abandonarem a sua casa própria, que foram beneficiadas pelo governo federal, e voltarem para onde elas residiam anteriormente, né? Então, um deles é esse, a questão do custo, né, de que aumenta o custo da família morar em condomínio, né? E depois a gente tem uma ação, vamos dizer assim, desses condomínios que é uma questão de toda a cidade, na verdade, né, da violência, né, principalmente do tráfico, né, que acontece em todos os núcleos urbanos também, assim como acontece nos condomínios, de algumas pessoas serem expulsas de suas casas, né? Então, tem vários relatos que a gente, na Secretaria de Habitação, acaba ficando sabendo, né? E as pessoas vão lá devolver o seu benefício, vamos dizer assim, o direito à moradia que eles tiveram, por esses motivos, né? Mas uma questão que a gente está preocupado agora em poder trabalhar no Minha Casa Minha Vida, o Leopoldo Brode 1, que é o nome do empreendimento, né, que foi cadastrado no governo federal, que são 250 casas, né? Então são 200, e é uma questão de a gente refletir sobre uma política habitacional, que a minha concepção, a gente não tem ainda no Brasil uma política habitacional. A gente tem programas isolados e alguns programas excelentes, como Minha Casa Minha Vida. Porém, a gente não tem uma política habitacional ainda, né? Porque uma política habitacional é um conjunto de programas, né, que visam garantir um direito, e a gente está falando de direito à moradia, né? Então, a gente não tem essa política, assim como a educação tem uma política robusta, assim como a saúde tem uma política robusta também, né? Então, eu acredito que a habitação deva ter nacionalmente uma política
a ser construída ainda e começa aqui no município, né? Então, como eu estava falando em relação ao o empreendimento Minha Casa Minha Vida, a gente tem 250 unidades habitacionais, onde 250 famílias serão beneficiadas, né? E essas... Só para as pessoas que têm procurado também, né? E a gente agora sabendo, a gente faz parte do Conselho de Habitação, as famílias querem saber quando é que vai começar a inscrição, o que precisa, sim, qual é a documentação, né? Que até para o pessoal já aproveitar, quem está nos assistindo, ficar sabendo aí, né? Qual é o dia, porque a ideia é mutirão, não sei se continua, de fazer mutirão em algumas regiões para poder fazer a inscrição. Não seria bom fazer a inscrição só para quem mora naquela região? Bom, então... Que é as três vendas, não quer dizer que tem que ser lá do Pestano, de outros lugares, Getúlio Vargas. Sim, sim, então vamos lá. Anteriormente, só finalizando aquela pergunta que tu me fez em relação às pessoas desistirem do empreendimento que elas foram beneficiadas, né? Estava dando exemplo agora do Leopoldo Brodium, onde terá 250 unidades habitacionais, 250 famílias serão beneficiadas, ou seja, 250 casas onde as famílias já residem serão desocupadas para ocuparem o empreendimento novo do Minha Casa Minha Vida, né? Então, é um problema que a gente tem que começar a pensar e avançar em relação a isso, né? Porque essas famílias, elas moram numa condição que a gente chama do problema habitacional, né? Que é dividido em déficit habitacional e inadequação de domicílios. Então, essas 250 famílias que vão sair para ser beneficiadas no empreendimento Leopoldo Brodium, as moradias vão seguir na malha urbana da cidade, né? Que são moradias classificadas como inadequadas, né? Então a gente tem que começar a tratar também isso, né? A gente resolve o problema da família, oportuniza o direito à moradia a ela, mas a gente tem que resolver as 250 casas desocupadas que ficaram, porque senão uma outra família vai ocupar essa casa e ela vai continuar morando numa condição de déficit habitacional ou de inadequação de domicílios, né? Então a gente tem que avançar nessa questão agora no próximo empreendimento, beneficiando 250 famílias e também resolvendo a questão das moradias que ficaram, que são classificadas como inadequadas ou como precárias, né? Em relação à inscrição do Minha Casa Minha Vida, está todo mundo ansioso que comece, né? Nós da Secretaria de Habitação também, né? Depois de 10 anos sem o processo de inscrição, e a gente está muito preocupado esse ano para que esse processo seja o mais transparente possível, o mais justo possível, né? Então a gente está, neste momento, a gente tem uma previsão inicial do que o mês que vem seja abertas as inscrições, porém a gente está dependendo do desenvolvimento de um software que vai auxiliar nas inscrições, né, que a própria autarquia da prefeitura, a Coimpel, está desenvolvendo, né, um desenvolvimento de um software local para dar transparência, né, nesse processo. E também, como o Valdir comentou, a gente está discutindo a nível de governo como que vai se dar essas inscrições, então a gente está pensando para que seja oportunizado para todas as pessoas da cidade esse processo de inscrição. A gente está pensando em 4 multirões, em 4 regiões administrativas da cidade, né? Naquele sentido de que anteriormente a Secretaria de Habitação abria suas portas e recebia as pessoas para fazer as inscrições, né? E tinha filas quilométricas, né? Que todo mundo sabe do histórico que foi. Então a gente quer levar a prefeitura até o bairro e poder fazer as inscrições dessas famílias no bairro onde elas já estão. Então a gente está montando, a princípio, 4 multirões para iniciar esse processo de inscrição, para que seja o mais justo possível, né, que as pessoas não precisam vir até o centro, se deslocarem, ou até ter custos para vir até o centro, né? Então a gente vai até as famílias para que a gente consiga fazer e oportunizar essas inscrições para o maior número possível de famílias e tornar esse processo o mais justo possível, né?
E também terá, com agendamento, as pessoas também poderão fazer inscrições na Secretaria de Habitação, né? Inicialmente a gente está pensando nessas duas modalidades, a Secretaria de Habitação e através dos mutirões, né? Então, logo em seguida, sairá o edital de chamamento público para as inscrições do programa Minha Casa Minha Vida, com todos os regramentos, né? A gente está embasado nas portarias federais, né, do programa Minha Casa Minha Vida em relação a critérios. Então, eu até trouxe uma relação aqui de documentação que as pessoas já podem ir atualizando, né? O processo, deixa bem claro que o processo de inscrição não foi aberto ainda, porém as famílias já podem atualizando a documentação que será exigida para o processo seletivo, né? Então, eu vou ler aqui. Então, critérios para inscrições: ser maior de 18 anos, né? E portar o documento atualizado. Ser inscrito e estar com cadastro atualizado no CadÚnico de Pelotas. Com residência comprovada no mínimo de 3 anos. A renda bruta mensal da família de R$ 2.850. Isso é importante. Quem tem uma renda maior que essa não poderá participar do processo de inscrição. Não possuir um imóvel próprio, né? E não ter sido beneficiada em outro programa habitacional público ou subsidiado, né? Tanto do governo federal como do governo estadual. Então, essas são as inscrições, são os documentos que as famílias poderão já buscar, principalmente a questão do cadastro único, né? Atualizar o cadastro único na Secretaria de Assistência Social, que a grande maioria das pessoas já tem essa atualização, né? Até pelos benefícios sociais, como Bolsa Família, já são obrigados a atualizar. Então, essas são as documentações mínimas, vamos dizer assim, exigidas para que as famílias já vão atualizando para o processo de inscrição. Só é bom lembrar, novamente, que não está aberto ainda o processo de inscrição, vai sair um edital de chamamento explicando todo o processo, como será, e toda a documentação que as famílias terão que apresentar. A prefeitura passou aí por uma enchente que aconteceu logo no início do governo, e o governo federal deu um auxílio para compra de casa, né, pelo pessoal que está em área de risco. Ali na Anchieta, em outros lugares, assim, eu não sei se lá na Z3 também teve. Eu gostaria que nos falasse como é que está funcionando, se o governo está repassando esses 200 mil para que compre a sua casa para sair daquela área de risco. Como é que está funcionando, Cássio? Valdir, foi até bom tu tocar nesse assunto, nesse programa, porque é um programa polêmico no sentido de que é um programa inovador do governo federal, que deu muito certo, né? Tanto é que agora em Minas Gerais teve a calamidade e esse programa está sendo replicado lá, e o governo federal pretende, a partir de então, replicar esse programa para toda a calamidade que ocorrer no Brasil. Na verdade, ele não é relacionado à área de risco. Esse programa se chama Minha Casa Minha Vida Reconstrução, né, na modalidade compra assistida, que a portaria diz que as famílias que foram atingidas pela calamidade, ou seja, pela água da calamidade de 24, e tiveram as suas casas destruídas pela essa água, ou interditadas também por essa água, o governo federal ia oportunizar e oportunizou a compra de um novo imóvel, né, que é no valor até R$200 mil. Então, Pelotas conseguiu laudar 288 famílias, né? Até hoje a gente estava atualizando as planilhas e hoje a gente tem em Pelotas 157 famílias que já conseguiram comprar a casa, né? E que tiveram a casa interditada e destruída, né? Isso, os técnicos da prefeitura fizeram laudos, mandaram para a Defesa Civil Nacional, Defesa Civil encaminhou para o Ministério das Cidades. A Caixa é o agente financeiro que oportuniza a compra desse imóvel, vamos dizer assim. A prefeitura teve o papel de laudar essas famílias, identificar essas famílias e enviar essa documentação para o Ministério. Depois as famílias vão atrás desse imóvel, né? E a Caixa faz, o agente financeiro faz a compra e a venda desses novos imóveis, na verdade assessora
esses novos imóveis para as famílias, né? Um corretor de imóveis, os corretores de imóveis também, as imobiliárias também participam desse processo na busca dessa moradia, né? E a juntada de documentação que as famílias precisam. Então é um programa que eu vejo que foi um sucesso, né? Porque foi uma resposta rápida, né? O governo federal pensou assim: as famílias foram atingidas pela enchente, tiveram suas casas destruídas e interditadas. A gente não pode esperar o tempo de construir um empreendimento novo, que é mais ou menos em média de 18 meses, né? Então ela oportunizou esse crédito e as famílias foram no mercado imobiliário, encontraram a casa, o governo federal pagou essa casa e o mais rápido possível as famílias já conseguiram. Na verdade, não entra o dinheiro na conta da pessoa, já a Caixa já adquire o prédio, é isso? Isso, a Caixa que faz essa assessoria técnica, ou essa intermediação entre o recurso do governo federal com a compra da casa. Não, a família não recebe esse recurso. Uhum. Ela só escolhe um imóvel e através do corretor, através da imobiliária, se dá o processo de compra e venda. Tá. E quem, assim, a pessoa que saiu, foi para um prédio que foi comprado e coloca a venda, qual é a punição que essa pessoa tem? Da onde ele estava? Pela portaria federal, o município tem a contrapartida, vamos dizer assim, de destruir essa casa interditada, né? Porque ela está interditada, né? A gente laudou essa casa, ela foi considerada como interditada, por isso que a família foi beneficiada. A prefeitura tem como contrapartida destruir essa casa para que nenhuma outra pessoa ocupe, né? E não deixar que ninguém mais ocupe aquela casa ali quando se trata de área de risco. Quando não se trata de área de risco, porque a gente teve também, a água chegou em alguns lugares que a gente não considera de risco, né? Então, o município tem a contrapartida de fazer esse gerenciamento, vamos dizer assim, dessas moradias interditadas, que é a destruição, e não deixar com que as pessoas ocupem essa casa. E na Z3, qual foi o projeto que entrou? É esse projeto também de compra de imóvel? Porque geralmente o pescador não quer sair de onde está, né? Sim, na Z3, como é considerada área rural, também tem essa possibilidade. Então as famílias tiveram essa possibilidade de adquirir um imóvel na zona rural ou também na zona urbana, né? Tinha essas duas possibilidades. Quem foi atingido na zona urbana só poderia escolher um imóvel na zona urbana, não poderia ir para a zona rural. Ali Valverde, Santo Antônio, ali Valverde que foi mais atingido também com o Pontal da Barra, né? Isso. E essas famílias também teve assistência, não? Sim, ali foram os primeiros que foram beneficiados, na verdade. Elas encontraram alguns imóveis no próprio Valverde, ali no Laranjal, né? Que a água chegou, porém não é uma área de risco, né? O Pontal da Barra já é uma área de risco, né? A própria Z3 é uma área de risco também, principalmente as moradias que estavam na beira da praia, que foram bastante danificadas e atingidas e chegaram a ser destruídas, né? Mas, como eu disse, é um programa inovador, né? O primeiro programa que, por mais que tem algumas polêmicas em relação... E o mercado imobiliário também não estava preparado para isso, né? Então a gente teve 288 famílias laudadas, porém 157 conseguiram a compra, né? Então faltou imóveis, né, para as famílias conseguirem comprar. E um dado importante, Valdir, é que dessas 157 famílias que fizeram a compra, 92% optaram por casas, não quiseram apartamentos. Então, mais uma exigência para o mercado imobiliário atender isso, né? Então, as pessoas não queriam ir para apartamentos, elas queriam casas. Isso aí, falando nesse projeto, é importante até para as pessoas terem conhecimento, né? A gente passou por uma tragédia que não foi só aqui, né? Veio de Porto Alegre, a água, né, chegou aqui no município aqui e atingiu, sim, né, muita chuva aí, que a gente não esperava, né? Um calor que ainda está na nossa cidade, né? Nós temos nesse mês de abril e ainda o calor, uma hora está frio, outra hora está quente, muita chuva, né, vindo por aí, e a gente tem que se prevenir. Para a contenção ali do Laranjal, para que não atinja mais, o que está sendo feito ali, Cássio, para que não seja mais que a água
alaga aquela área ali do Valverde ali. O que está sendo feito ali? Aqui, eu não vou ter conhecimento para falar sobre isso, porque isso já é da Secretaria de Urbanismo e propriamente da Defesa Civil, né? Eu desconheço. Eu sei que tem alguns projetos de contenção da água, né? Por estar dentro da prefeitura e algumas vezes participar de alguns debates, mas eu não vou saber dizer o que hoje, quais os projetos e que nível estão esses projetos de contenção de uma nova cheia, né? Mas eu sei que tem a recuperação do dique, né? E sei que também tem alguma coisa pensada já para o Laranjal, mas também não vou saber detalhar aqui, que até porque é de outra pasta, né? Que é a Secretaria de Urbanismo. Programa UPA-CAF Comunidade. Peço aí você que está nos assistindo nesse momento aí, pode compartilhar aí para mais gente poder nos assistir aí no programa UPA-CAF Comunidade, que é um programa comunitário, né? Esse programa aqui na TV comunitária tem 25 anos, né? 25 anos que a gente apresenta esse programa aí, né, que é direcionado à comunidade. Várias pessoas, várias lideranças vêm, alguns políticos também têm vindo aqui no programa UPA-CAF Comunidade. Tivemos deputados presentes aqui, né, nos visitando, que é no caso nós tivemos a deputada estadual, a Bruna Rodrigues, que esteve aqui nesse estúdio, tá? O Daniel Treziak também esteve aqui, que é daqui da nossa cidade, e a gente está à disposição aí, liberando aí para nossa TV comunitária. O prefeito Fernando Marrone ainda não era prefeito, mas nós gravamos com ele lá na Fena Doce, e gravemos com todos os candidatos a prefeito, né? O espaço é aberto, e eu digo, né, a UPA-CAF, ela é de todos, ela não tem bandeira, né? Algumas lideranças sim são ligadas aos partidos políticos aí, mas nós não temos bandeira. A bandeira é a bandeira da comunidade, então a gente está sempre atuando pela comunidade. Nesse empreendimento que tem acontecido, né, nos condomínios, até a falta de construção de escola, falta de posto de saúde, como é que, né, nesse projeto não tinha que vir já, né, essa contrapartida aí das construtoras, né, porque a gente sabe, eu vou te dar exemplo, Sítio Floresta. Sítio Floresta foi várias pessoas que foram lá para os condomínios e não tem escola suficiente. O posto de saúde, claro, agora, né, houve uma reforma, né, eu acho que vai melhorar, mas cada vez mais está sendo, para aquela região ali, vários condomínios saindo, né? Então, não teria que já prever isso para coisa, porque os postos de saúde hoje é naquela época antiga, que era pequenininho, né, tem que ter uma reforma. Como é que está essa visão aí da Secretaria em relação, né, essa contrapartida que é a escola para as pessoas saem de uma região, vai para lá, vai acumular muita gente e geralmente tem que ter escola, tem que ter um posto de saúde, né? Então, qual é a visão aí, o que a Secretaria está fazendo em relação a isso? Bom, foi até bom tu citar essa questão do Minha Casa Minha Vida, né? Porque o Minha Casa Minha Vida agora com esse novo governo do governo Lula, ele lançou Minha Casa Minha Vida com algumas alterações, e uma delas é muito importante e significativa que corresponde a isso, né? Hoje a gente não consegue fazer uma proposta de empreendimento do Minha Casa Minha Vida se a gente não tem uma classificação que se chama classificação superior do terreno. O que é uma classificação superior do terreno? Esse terreno ele tem que estar implantado na malha urbana da cidade e munido de todos os equipamentos públicos, né? A escola tem que estar a 500 metros, tem que ter uma padaria a 300 metros, tem que ter um posto de saúde a 1.000 metros. Então, até para evitar isso, né, o empreendimento do Minha Casa Minha Vida hoje, para ser implantada na malha urbana da cidade, tem que atender todas essas exigências de equipamentos públicos. Diferentemente dos anteriores, que não tinha essa diretriz ou esse regramento, né, onde a gente fazia o empreendimento lá no Sítio Floresta, e aí não tinha escola, não tinha posto de saúde, e depois o município tinha que arcar
né, depois de 2, 3 anos, fazer uma nova escola, ou ampliar a escola, ou fazer um posto de saúde novo, né? E isso não vem, na verdade, o recurso não vem no programa Minha Casa Minha Vida, né? Então os municípios tinham esse custo, né? E principalmente a população sofre muito até ter todos os equipamentos públicos, né? Porque isso leva anos, né? Para que a prefeitura consiga construir um posto, consiga construir uma ampliação de uma escola, até a questão de comércio se estabelecer, ter um mercado, ter uma farmácia, né? Então, hoje, o Minha Casa Minha Vida vem com essa inovação, com essa classificação do terreno superior, que tem que atender todas essas diretrizes, né? Como eu sempre falo, do posto de saúde, a exigência até ter uma padaria próxima. Essa semana eu estive em Porto Alegre, que a gente está organizando a Conferência da Saúde, né, e tivemos o prazer de acompanhar a inscrição aí do pronto-socorro, que é uma excelente notícia. O Hospital Conceição, né, a administração, vai assumir o nosso pronto-socorro. O hospital está pronto, só falta equipar e precisa, sim, de pessoas competentes para isso, né? Então acho que vai desafogar, né? Pelo menos o pessoal vai desafogar da região que vem vindo para cá, e mais leito que vai ter à disposição do SUS, né? Então a gente sabe que isso vai melhorar, né? E outra coisa, construir aonde está o seu próprio terreno, já não precisa, porque já tem uma escola, já tem, né? Então, isso aí o melhor projeto que tem hoje para habitação seria manter as pessoas morando onde está, né? É isso a visão da Secretaria, eu acho que a visão do Cássio também. É manter, claro, reformar a casa, é fazer com que a casa tenha melhores condições para as pessoas morar. Porque a gente sabe que a gente ia fiscalizar nos loteamentos, tinha um chalezinho com 10 pessoas morando naquele chalezinho, né, e não tinha condições. Tem muitas casas que ainda não tem banheiro. Isso eu gostaria que o Cássio nos falasse, né? Porque tem ainda, né? As pessoas pensam que não, que as pessoas não têm condição de construir um banheiro. Sim, tem. Então eu gostaria que o Cássio falasse também quais áreas que tem esse problema aí, né? Eu gostaria que o Cássio falasse aí para o pessoal entender um pouco que a população está aumentando cada vez mais, né? Os filhos estão se casando, estão vindo outros filhos, e a família vai aumentando. Então, gostaria que nos falasse, porque a gente sabe que tem muita gente sem moradia ainda. Sim. Não, é importante, até para contextualizar essa fala, o problema habitacional no Brasil, já de uns anos para cá, ele vem mudando no sentido de como a gente identifica esse problema, né? Porque anteriormente a gente sempre falava o déficit habitacional, né? E hoje a gente já classifica o problema habitacional do Brasil e divide ele em 2 elementos, que é o déficit habitacional e inadequação de domicílios, né? O déficit habitacional é a falta de moradia, é aquela família que mora com a mãe, o filho que mora com a mãe precisa de uma moradia nova, né? Vamos dizer assim, ou uma moradia extremamente precária e que não recebe uma melhoria habitacional e nem uma casa nova no lote, precisa sair dali, que corresponde a 10% do problema habitacional, é importante ressaltar isso, e 90% do problema habitacional é inadequação de domicílios. Como eu sempre digo, a grande maioria das pessoas já mora em algum lugar, e 1/3 da cidade de Pelotas mora em favela em condições inadequadas de moradia. Então, hoje a gente tem o programa... um programa não anula o outro. A gente precisa do Minha Casa Minha Vida, de novas moradias em locais novos, né, munido de equipamento público, mas hoje a gente tem um programa aqui em Pelotas que é A Casa é Sua, né, que está acontecendo no Getúlio Vargas, que está acontecendo no Farroupilha, que está acontecendo na Estrada do Engenho. O que é esse programa? Ele identifica as moradias precárias no Getúlio Vargas, por exemplo, e substitui por uma casa nova. E a gente mantém a família no seu lote, no seu território, na circunvizinhança dela, né? Que ela já tem toda uma vida ali. Então isso é o ideal, né? Porque a gente trata o problema na raiz, né? A gente não tira aquela família do Getúlio e coloca lá no Leopoldo Brode,
né? A gente resolve o problema da família. Porém, o problema habitacional continua no Getúlio Vargas. Então, isso que eu estava falando anteriormente do Minha Casa Minha Vida. Então, a gente trata o problema na raiz. Troca a moradia precária pela uma moradia adequada. Então, a gente está acontecendo esse programa em Pelotas. São 250 unidades habitacionais. A gente está hoje em obra no Getúlio Vargas. Estamos prestes a entregar, talvez mês que vem, 41 moradias no Farroupilha. Estrada do Engenho foi entregue. E também nessa mesma lógica a gente tem o programa Nenhuma Casa Sem Banheiro, que são 200 banheiros, unidades sanitárias que a gente está construindo, porque, que nem o Valdir falou, nos dias de hoje a gente não imagina que as pessoas não têm banheiro em casa, mas tem muita gente ainda sem banheiro em casa. Então esse programa vem, claro, é um programa emergencial, que vai resolver só a questão sanitária da casa, porque quem não tem um banheiro em casa também não tem uma moradia adequada. Mas o programa se propõe a construir uma unidade sanitária. Esse programa, na verdade, nasceu na pandemia, quando tinha aquela campanha Fique em Casa e Lave as Mãos, né? Muitas pessoas não tinham um banheiro para lavar as mãos, então o programa nasce aí, porém as obras estão acontecendo só agora. E também temos um programa novo, que é uma inovação do governo federal, que é o programa Periferia Viva Reforma, que Pelotas já cadastrou, já está cadastrado nesse programa, estamos esperando a aprovação do Ministério, que são melhorias habitacionais em casas que as famílias já moram, né? Em vez de a gente, de novo, em vez de tirar a família da sua moradia e colocar no empreendimento novo, a gente vai reformar a moradia dela. Então é um programa novo, né? Até por essa leitura do problema habitacional do Brasil, né? 90% de inadequação de domicílios e 10% de déficit habitacional. E na adequação de domicílios, o que está dentro dessa inadequação de domicílios? Moradias inadequadas, que com uma reforma a gente resolve, regularização fundiária, que com título de propriedade a gente resolve, falta de infraestrutura, né, que é abastecimento de água, de energia elétrica, coleta de esgoto, equipamentos públicos no entorno. Então, a gente tem que atacar mais agora esse problema que é o maior, que é a inadequação de domicílios. E, historicamente, o Brasil sempre ficou voltado no déficit habitacional, de construir novas casas, né? Mas aí a gente já está ao ponto de que a gente precisa melhorar essas casas, né? E não construir novas casas, até porque o espaço urbano, os vazios urbanos que a gente fala, cada vez estão menores, né, nas cidades, né? Também teve também a construção, acho que tu deve ter acompanhado, ali no Eldorado também, que foi uma casinha de exemplo, né? Que a pessoa tinha até rede elétrica para o chuveiro, né? Como é que funciona? Tu que é arquiteto conhece, como é que funciona essas casas assim? Aquelas do Eldorado, na verdade o Eldorado foi o último empreendimento Minha Casa Minha Vida na modalidade de loteamento, que a gente está retornando agora com o Leopoldo Brode, né? E se a gente for ver, andar pelo Eldorado, a gente consegue visualizar a diferença de um loteamento Minha Casa Minha Vida Faixão Far, se a gente for num condomínio do Minha Casa Minha Vida que foi construído anos depois, né? A qualidade do ambiente é muito saudável, assim, muito melhor. E no Eldorado teve esse incremento, né, no programa, que era o aquecimento solar para o chuveiro elétrico, né? Então as famílias reduziu da conta de energia elétrica o chuveiro, que é o maior vilão, vamos dizer assim, da conta de luz, né? É o chuveiro elétrico. Então, com a capacitação da energia solar para o aquecimento do chuveiro, as famílias não tinham esse custo mais, né? Então, foi ainda um empreendimento referência da Minha Casa Minha Vida aqui em Pelotas. A outra que tem exemplo aí, eu não sei se ainda foi entregue, ali da 25 de julho, que foi pela cooperativa, né, o nosso amigo Girão, né? Eu não sei se já foi entregue, como é que está, já terminou aquela construção, e ali a novidade que tem ali, que eles cederam também o espaço para construir o posto de saúde. Isso que é importante, né? Isso. E lá a Terezinha estava com muita dificuldade, ia lá para o Quartier, e o Quartier ali não é uma área que atenderia a grande população. Manter ali o posto de saúde, então é uma novidade que tem. Como é que está? Já finalizaram a construção? Como é que está ali? A última vez que eu visitei ali estava bem adiantado.
Não, está bem adiantado, está prestes a ser entregue. É importante falar que essa modalidade do Minha Casa Minha Vida, que se chama Minha Casa Minha Vida Entidades, é uma modalidade onde a prefeitura não é o proponente, na verdade o proponente é a entidade, que é os Correios, né, que fez a proposta e está construindo o empreendimento. A prefeitura não se envolve na obra e nem se envolveu na proposta, mas também é uma referência no sentido de que é uma modalidade de loteamento também, de casas térreas, né? A gente também observa a qualidade arquitetônica, vamos dizer assim, das unidades habitacionais, que é uma casa evolutiva, né? Que ela permitirá que as famílias evoluam a casa conforme o crescimento da própria família. E eu sei que está prestes a ser entregue, vai ser entregue esse ano, não sei, não saberei dizer mais ou menos o mês, mas por ser um empreendimento do Correios, né, da entidade Correios, e também vinculado à Caixa Econômica Federal, mas eu tenho conhecimento de que logo em seguida será entregue esse empreendimento que também vai beneficiar famílias de baixa renda. É importante ressaltar isso, assim, que é uma outra modalidade, é um outro fundo, que é o FDS, que é o Fundo de Desenvolvimento Social, né, que é importante que esse fundo também, esse recurso venha para a cidade, mesmo que Pelotas não tenha a possibilidade de fazer propostas por essa modalidade do Minha Casa Minha Vida, porém deve fomentar sempre que esses empreendimentos aconteçam aqui na cidade. Isso foi discutido muito lá na Conferência da Cidade em Brasília. Na Conferência da Cidade se discutiu muito a questão da moradia através de entidades, que é importante, através de cooperativa, de ONG, de associação. A construção, né, o governo financia e ali faz, né, tem que fazer o projeto direitinho, tem que ter um engenheiro, tem que ter todo o trâmite aí para poder fazer essa construção. E eu vi que ali, aquelas casas ali, ela praticamente é o exemplo do Eldorado. Sim, são bem próximas, assim. Sim. É próximo e também é exemplo das casas que já foram construídas. A referência, quando eu me referi a próximo, é em relação à qualidade arquitetônica, assim, até o próprio projeto, assim, por mais que o do empreendimento dos Correios é uma casa evolutiva e o Eldorado não foi uma casa evolutiva, mas a qualidade é boa dos dois. Pode usar também pela rede solar o chuveiro, sim. Então dá uma economia, sim, porque a gente sabe que as pessoas que vão para ali são pessoas que realmente querem economizar. Hoje a taxa de luz ali está muito caríssimo, né? Então, né, para quem não tem aquele auxílio do governo em relação a pagar menos, né? Como é que se chama o projeto da tarifa social, né? Então valoriza muito aí aquelas pessoas que vão morar, né? Só não ter o chuveiro, né, gastando um monte que se gasta, né? Hoje o maior consumo das residências é o chuveiro, né? É o banho ali que faz com que a pessoa consuma mais a energia elétrica, né? E tem pessoas que não têm condições de pagar R$400, que muitas vezes vem na conta, né? E as pessoas precisam utilizar. Porque hoje tu vai comprar algum equipamento elétrico da cozinha, usa a rede elétrica, né? Então vai fazer com que tu consuma mais, né? Através dessa rede. Quantas casas foi construído na Vila Farroupilha lá? Na Farroupilha foram construídas do programa Casa é Sua 44 casas. Porém, a gente vai entregar 41 agora, porque a gestão anterior entregou 3 casas já, no finalzinho do mandato da prefeita Paula, ex-prefeita Paula. E agora a gente vai entregar 41 casas no Farroupilha. E ali vai favorecer, porque também está saindo um hospital da Universidade Federal ali também, né? Isso, e também o Farroupilha está passando pela obra do PAC, né, de requalificação urbana. Então está sendo modificado todo o Farroupilha, né? E essas 41 casas estão dentro desse núcleo urbano chamado Farroupilha, que está em processo de requalificação urbana através do PAC, que foi conquistado lá no governo Marrone anterior, né?
porém a obra agora está sendo concluída agora. E teve um problema daquela rua ali que deram o nome de Tim Lopes, né? Que era o jornalista que não tinha medo, denunciava a violência no Rio de Janeiro e que foi dado o nome em homenagem a ele ali também, né? Isso, eu não sei se foi aceito também, porque parece que não estava... A própria associação foi criada ali e nós estávamos com dificuldade para registrar, nós tivemos que passar por uma rua para poder dar a rua da jornalista Porres para poder ter o registro da associação ali. Está registrado o Tim Lopes, ela é aquele trecho ali que corresponde da rodoviária até Itaporres, né, que passa por essa associação que tu comentou. Depois tem uma avenida que vai ser feita nova agora, que liga a rodoviária, vamos dizer assim, o Atacadão, né, que é a Avenida Coletora que a gente chama, né, que provavelmente será o nome Nelson Mandela. Acho que o vereador Cezinha acho que fez um projeto de lei para sugerir esse nome, né, ou colocar esse nome, mas a Tim Lopes sim existe. Nós falta 5 minutos aí, alguma coisa que faltou, né, para que a gente puder conversar. Claro, se a gente vai conversar, a gente conversa 2, 3 horas aí, né, porque tem muita coisa nova aí que está acontecendo. Conselho Municipal, que agora, né, é agora recente, né, o prefeito assinou, né, a nomeação dos conselheiros, né, e aí, né, fizemos a primeira reunião, fizemos a reunião para o regimento interno. Como é que está essa situação? Eu acho que uns 2, 3 minutos tu tem ainda para falar sobre isso. Tá, não, agora eu estou vendo tua camisa da 6ª Conferência Nacional das Cidades, foi quando a gente se conheceu, né? Sim. Porque a 6ª Conferência Nacional das Cidades começou lá, não me lembro que ano, João, de 2017, talvez? Isso. E aí foi interrompida, né? Sim. E depois retomada esse ano a 6ª Conferência, né? E uma das reivindicações lá atrás foi isso, né? Que é a reativação do Conselho, né? Depois de 20 anos, esse ano o Conselho de Habitação foi reativado, né? Novos membros foram indicados. O Conselho de Habitação tem um papel importantíssimo na construção de uma política habitacional aqui para o município, né? E também tem um papel fiscalizador, né? Então é muito importante que o Conselho volte, né, a atuar e esteja ativo, né? Eu e o Valdir participamos e observamos, vamos dizer assim, identificamos que os novos membros estão com muita vontade de trabalhar em relação a fiscalizar a Secretaria de Habitação, fiscalizar o governo em relação às políticas, os programas habitacionais e principalmente na construção dessa política, né? Que o município não tem, assim como eu digo, acredito que o Brasil, na minha concepção, também não tem uma política habitacional, e sim programas habitacionais bons, mas uma política habitacional a gente não tem, e a gente precisa ter essa discussão para construir essa política, e nada melhor do que começar a construir essa política a partir do município, né? Para não vir aquela coisa de cima para baixo, né? E o município que conhece a sua realidade aqui, então ter essa discussão e ter essa prática de a gente construir uma política habitacional em conjunto com o Conselho, com a Secretaria de Habitação, com o governo, principalmente com a população, né? Naquela conferência, na 6ª Conferência, a gente fez as pré-conferências, né, Valdir? Sim. Que foi nos bairros escutar os moradores. Na colônia. Então, isso, então a gente teve essa empatia, vamos dizer assim, de que escutar as pessoas que realmente estão passando por esse problema habitacional, né? Ninguém melhor do que elas para relatar os problemas do dia a dia, né? De não ter acesso à moradia adequada, o quanto isso é difícil, quanto isso influencia na vida deles, da família e das crianças, né? Então foi uma experiência muito grande, foi onde a gente se conheceu, e é importante, o Conselho tem um papel importante nisso, nessa construção da política habitacional aqui em Pelotas. Programa UPACAF e a comunidade chegando ao final de mais um programa. No próximo sábado a gente retorna com mais um programa UPACAF e a comunidade.